crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Para quem não lembra, sou a professora Luciana. Estou aqui de volta com vocês. Tudo bem? Para mais uma sequência de outras atividades que faremos. Espero que você já tenha pegado os seus materiais da aula de hoje, que são caderno, lápis, borracha, apontador. Tudo pertinho de você? E vamos relembrar de uma imagem bem importante, essa aqui, ó, do caderninho, que toda vez que ela aparecer na tela, você tem que fazer o registro daquela informação. Tudo bem? Então, primeiro registro da aula de hoje, a data, aula língua portuguesa. Muito bem, crianças. Anotaram a aula de língua portuguesa com a data de hoje? Muito bem. Então agora eu vou colocar para vocês na tela uma nuvem de palavras. E conforme vocês vão observando todas as palavras que nela estão, eu vou fazendo algumas perguntas, ok? Vamos lá? Quando vocês olham para essa nuvem, o que vocês perceberam ao ler essas palavras? Reconheceu algumas palavras que lá estão? O que elas têm em comum? Você sabe o significado dessas palavras? O que elas representam? Bem, essas palavras, como vocês estão observando, ela é bem comum em algum vocabulário de algum lugar, né? Se vocês observarem bem no centro dela eu tenho a palavra Curitiba. Isso quer dizer que são palavras mais comuns e utilizadas aqui na região de Curitiba. E temos outras palavrinhas ali que também foram incorporadas, mas a gente vai falar sobre elas nas próximas aulas. Mas quando a gente olha essas palavras, a gente está falando jeitinhos de falar de um local. E aqui, de Curitiba. Só que, se a gente vai falar de jeitinhos de falar das pessoas, não vai ser só palavras relacionadas a Curitiba. Olha essa palavra agora. A palavra peixada. Você sabe o que ela significa? Já ouviu falar? O que será que ela significa? No primeiro slide, nós vimos que eram palavras só de Curitiba. Mas essa palavra não é comum muito aqui. Mas com certeza você já deve ter ouvido falar. Olha lá a primeira pergunta. Peixada é o título de um texto. Já dei mais uma dica. E o que esse título sugere? O que será que ele pode sugerir? O que ele significa? Ele convida a leitura? Então, se eu entregasse para cada um de vocês que está em casa o título do texto, Peixada, será que convidaria você à leitura? O que será que ele ia falar? E Peixada, ele lembra alguma imagem? Vem uma imagem à sua cabeça? Qual imagem que vem à sua cabeça? Que será? Mas para te ajudar a pensar, né, a direcionar o seu pensamento, eu vou colocar aqui 3 imagens. E uma das 3 imagens tem a ver com o texto que nós vamos ler na aula de hoje. A primeira é pescar. Então, peixada tem relação com pescar? Pode ser? Não sei. A segunda tem a ver com batida. Nesse caso, batida de carro. Será? Ou fechar. Olha lá, fechou. E aí, peixada tem a ver com pescar, batida ou fechar? Para nós descobrirmos, então,
Vamos ler o texto. Porque conforme nós vamos lendo o texto, nós vamos descobrindo sobre o que é peixada. Só que nós vamos ler de um modo diferente. Conforme nós formos lendo cada partezinha do texto, nós vamos parar um tempinho, porque tem algumas perguntas que vai ajudar você a pensar sobre cada parte do texto. Você pode fazer o registro nesse tempinho em que vai aparecer essas questões. Combinado? Então vamos lá. O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho. Porque era gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul, com o sotaque carregado. Aí, gaúcho, fala gaúcho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que no país do tamanho do Brasil todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações? Como assim cada região tinha seu idioma? É possível? E lembrando aqui que quando a gente fala cada região fala seu idioma, nós estamos falando das variações, das diferenças na língua. Ok? E o que é pronúncia? Vou dar um tempinho para você pensar e ir registrando suas hipóteses aí no caderno, tá bom? Anotou suas hipóteses? Então vamos continuar a leitura. Mas o gaúcho fala tu, disse Jorge, que era quem mais implicava com o novato. E fala certo, disse a professora. Pode-se dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos. Os dois são português. O Jorge fez cara de quem não se entregar. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e pechou. O quê? Como assim os dois são português? Por que ele fala diferente? Sinaleira? O pechou? O que é tudo isso? Pense aí e registre suas hipóteses. Anotou suas hipóteses? Então vamos continuar a leitura. O pai atravessou a sinaleira e pechou. A professora sorriu. Depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessara uma sinaleira e pechara. Podia estar, naquele momento, em algum hospital, gravemente pechado, com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber Jorge. Que o pai dele atravessou uma sinaleira e pechou. E o que é isso? E o que é isso? Nesse texto, o que mais chamou a atenção? O que mais chama a atenção do leitor? O que foi, então, que ele disse, o que ele queria dizer? E o que significa, afinal, atravessou uma sinaleira e pechou? Escreva aí.
continuar? Gaúcho quer dizer Rodrigo. Explique para a classe o que aconteceu. Nós víamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada. Passou no vermelho e deu uma pechada no outro alto. A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera. Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não o entendera. Não o Jorge rindo daquele jeito. Estava claro o que aconteceu? Afinal, o que aconteceu com o pai de Gaúcho? E como terminará a história? E aí, como vai terminar a história? Vamos descobrir agora. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo. Auto era automóvel, carro. Mas pechar, o que era? Bater, claro. Mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois, a professora descobriu que pechar vinha do espanhol e queria dizer bater com o peito. E até lá teve que se esforçar para convencer o Jorge de que era mesmo brasileiro que o falava o novato, que já ganhara outro apelido, Pechada. Aí, Pechada, fala Pechada. E aí, vocês, pelo nome Pechada, quantas coisas nós descobrimos, né, nessa história, quantas diferenças, né, que a língua nos proporciona. E você? Já tinha pensado que pechada podia ser uma batida de carro? Então vamos para as nossas opções que nós já tínhamos visto. Né? A primeira opção era pescar, a segunda batida e a terceira era fechar. Então, somente após a leitura do texto, com calma, prestando atenção aos detalhes, nós descobrimos que pechada não é pescar, não é fechar, e sim é batida de carro. Então, quer dizer que houve um acidente de carro com o pai do aluno. E pensando nisso, então vamos ver o que o dicionário nos traz sobre essa palavra. Lembrando que o dicionário pode trazer vários outros significados. Então, nós vamos ler o que a palavra pechada significa. Em primeiro significado, nós temos embate entre dois corpos, choque físico entre as pessoas, animais ou coisas que vêm de lados opostos. Encontrão, peitada. Distraiu-se olhando as vitrines e deu uma pechada no poste. A pechada que o carro deu no ônibus foi violenta. Então aqui seria mais um sentido regional, ok? E o sentido coloquial, né, que as pessoas utilizam no seu dia a dia, ato ou efeito de pedir dinheiro a alguém, uma facada. Quer dizer, em todos esses possíveis significados, nós descobrimos que pechada é embate entre dois corpos. Só que vocês lembram que nós trabalhamos, né, o significado da letra H, quando ela é utilizada no início, que ela tinha uma etimologia e tinha um porquê? Então vamos voltar aqui, ó, porque pechada também tem uma etimologia. Então ela vem do castelhano, que é do espanhol, que significa empurrão feito com o peito do cavalo, e do latim pectus, que é peito. Então vocês estão vendo que todas as palavras elas têm as suas origens, a sua etimologia. Tudo bem? Então vamos seguir. Bom, vocês viram a professora aqui contar a história, a gente foi parando, pensando o que poderia vir, né, à frente, que situações estavam acontecendo. Então agora nós vamos ouvir a história. E para nós ouvirmos a história, eu convidei a professora Cléo. Então vocês vão assistir agora ao vídeo, a professora Cléo contando a história para vocês. E já voltamos. Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou a professora Cleonice, mas todo mundo me chama de professora Cléo.
E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma crônica muito especial do Luiz Fernando Veríssimo e se chama Peixada. Você sabe o que é isso? Então, vem comigo! O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho. Porque era gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul, com um sotaque carregado. E aí, gaúcho? Fala, gaúcho! Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que, num país do tamanho do Brasil, todos falassem a mesma língua, só que com variações diferentes. Mas o gaúcho fala tu, disse o Jorge, que era quem mais implicava com o novato. E fala certo, disse a professora. Pode-se dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos. Os dois são português. O Jorge fez cara de quem não se entregara. Um dia, o gaúcho chegou na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e peixou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e peixou. A professora sorriu e depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessara uma sinaleira e peixara. Poderia estar no hospital gravemente peixado, com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber o Jorge. Que o pai dele atravessou uma sinaleira e peixou. O que é isso? Gaúcho, quer dizer, Rodrigo, explica para a classe o que aconteceu. Nós vínhamos de alto, o pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma peixada no outro alto. A professora varreu a classe com o seu sorriso. Estava claro o que acontecera. Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não o entendera, não com o Jorge rindo daquele jeito. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo. Auto era automóvel, carro. Mas peixar, o que era? Bater, é claro, mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois, a professora descobriu que peixar vinha do espanhol e quer dizer bater o peito. E até lá teve que se esforçar para convencer o Jorge de que era mesmo brasileiro o que falava o novato, que já ganhara outro apelido, Peixada. E aí, Peixada? Fala, Peixada! Gostaram da história agora contada pela professora? Agradeço muito a gentileza da professora ter contado a história de um jeito diferente pra gente. Bom, agora que a gente já ouviu história, né, 2 vezes, então vamos fazer o seguinte. Antes de nós fazermos algumas atividades, algumas reflexões sobre o texto, eu gostaria que vocês registrassem o título do texto e o autor, porque até então a gente não tinha falado do nome do autor. Então, quem escreveu o texto Peixada foi Luiz Fernando Veríssimo. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, anotem aí.
Anotaram já? Então vamos para a primeira atividade da aula. Nós lemos o texto, vocês ouviram o texto novamente, então agora você vai me dizer qual é o assunto principal do texto. Se é o convívio com as diferenças da língua na escola, a implicância do Jorge com o gaúcho Rodrigo ou a peixada que o pai do Rodrigo deu em outro carro. Vou dar um tempinho para você pensar. E aí? Quanta coisa, né? Nós vimos no texto. Só que só tem um assunto principal. E lembre-se que lá no início da aula, nós vimos uma nuvem de palavras, com palavras de jeitinho de falar de uma determinada região. E o texto, ele vem ao encontro dessa ideia. Então, o assunto principal do texto é o convívio com as diferenças da língua na escola. Então, nós vamos falar nas nossas aulas sobre essa diversidade da língua, sobre essas variações da língua portuguesa. Que lembre-se, idioma é um só, mas dentro desse idioma nós temos variações, ok? Então, eu vou dar um tempinho aí para você corrigir. Pronto, corrigidos? Então vejam só, gente. Quando vocês colocaram que o convívio com as diferenças é o assunto principal, é porque nós vamos falar dessas diferenças da língua portuguesa. Ou seja, quando eu falo em diferenças, eu estou falando das variações que a língua portuguesa nos proporciona. Então, cada região tem o seu jeito de falar, né? Suas expressões próprias e tudo mais. Que é isso que veio trazer o texto. Tanto a implicância do colega quanto a batida do carro, isso aconteceu na história, mas são ações secundárias, porque a principal mesmo é o que aconteceu em relação ao uso da língua portuguesa. Tudo bem? Bom, então vamos continuar. Pensando no significado da palavra peixada, você acha que foi um bom título? Então pensem lá, o título foi adequado? Por mais que ele não tenha falado exatamente da batida do carro como elemento principal, mas ele foi adequado porque ele aconteceu de fato. E também a gente pode pensar que, como a gente está falando de variação da língua, ele pode ser sim adequado, embora não tenha sido o assunto principal. Mas, lembre-se que eu falei que o texto que nós lemos é de Luiz Fernando Veríssimo. Você conhece esse autor? Já leu algum livro dele? Então, antes de nós prosseguirmos fazendo outras atividades, nós vamos conhecer um pouquinho do Luiz Fernando Veríssimo. Então, esse é o Luiz. Então, o Luiz, ele nasceu em 1936 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, por aí a gente já começa a relacionar com o texto também, não é mesmo? Então, ele tem 83 anos e ainda é um dos maiores escritores do nosso país na atualidade. Ele é filho de outro importante escritor, que é Érico Veríssimo.
tá? Então, Érico Veríssimo foi um grande escritor modernista. Ele é escritor de crônicas humorísticas. Nós já ouviu falar em crônica? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse gênero tão legal. Ele também é jornalista, cartunista. Cartunista é quem faz ilustrações. Luiz Fernando Veríssimo também é tradutor. Então ele faz traduções do nosso idioma para outros e de outros idiomas para o nosso. Ele também é romancista. Romancista é quem escreve romances, livros de romance. Ele é músico e ele também é colunista no jornal O Estado de São Paulo, em que ele escreve artigos, comentários e crônicas. Lembra quando a gente trabalhou lá nas nossas aulas sobre a mulher, que nós lemos um artigo de opinião, que ele estava dentro de um caderno? Então, o colunista quer dizer que ele pode escrever para aquele jornal toda semana, certo? Ou a cada 15 dias, ou mensalmente. Então, aí vai depender muito, né, da produção desse autor, ok? Vocês viram quanta coisa ele faz? Mas ele faz muito mais coisas do que isso, tá? Só coloquei algumas. Aqui tem algumas obras do Luiz. Comédias para se ler na escola, Festa de Criança e o Santinho. E lembrando que ele tem muito mais obras do que isso. Tudo bem? Porque, veja, ele começou a produzir livros em 1973. Então, vejam quantos anos aí ele está escrevendo. Muito bem. Agora que a gente já falou do Luiz Fernando Veríssimo, então agora nós vamos para De Olho no Texto. Você já sabe o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer algumas atividades para nós consolidarmos mais, né, o que nós vimos no texto, para a gente absorver mais informações ainda aos detalhes desse texto. Então, a primeira questão. Lá no início do texto, encontramos a palavra instantâneo. Qual é o significado dela? Lembrando lá, o apelido foi instantâneo. Então, vou dar um tempinho aí para você pensar o que significa. E aí, pensou? Então, instantâneo significa imediato, lento ou demorado? Vamos ver? Então, o apelido foi imediato. A primeira alternativa. Corrija aí no seu caderno. Muito bem. Vamos para a segunda atividade? O Jorge, que era quem mais implicava com o novato. Esse trecho, a palavra em destaque, implicava, pode ser substituída por... Pense e anote.
Prontinho? Então, implicava significa zombava, brincava ou conversava. Lembrou lá do texto, né? Então, quer dizer, zombava, tirava sarro. Que chato isso, né? Próximo. Em gravemente pechado, a palavra que melhor substitui o termo sublinhado. Pechado. Pensem lá quando a professora falou isso. O que significa? Lembrou do texto? Então, gravemente pechado significa ferido. Lembra a batida que deu lá, que o pai ficou ferido? Então, gravemente ferido. Corrige aí. Corrigido? Vamos para mais uma? Agora vai ficar mais fácil. Agora temos imagens, ok? O pai atravessou a sinaleira e pechou. As palavras em destaque significam. Então você vai observar as situações e lembre, respectivamente, primeiro sinaleira, depois pechou. O que significa? Você primeiro anota e em outro momento você faz o desenho conforme está aí no slide, tá bom? Muito bem. E aí, o que significa sinaleira e pechou? Lembrou lá da fala da professora explicando, a fala da professora não, a fala do narrador explicando o que era cada um? Então, sinaleira era semáforo, sinal.
E Peugeot era a batida especificamente do carro. Então, a letra A não pode ser, nem a letra B, a letra C. Então, a letra B nós temos lá, ó, o semáforo, o sinal, e a batida, ok? Então, corrija aí. Corrigiu aí? Muito bem. Próxima. A professora varreu a classe com seu sorriso. O que significa varreu nesse trecho? Você está vendo 3 opções. Antes de eu explicar o sentido da palavra varreu, eu quero que você pense aí sozinho e anote, ok? E aí, pensou? Então aqui a gente tem a professora varreu a sala com seu sorriso, a classe com seu sorriso. Você tem 3 opções lá. Primeira, que ela estava chorando. A professora estava chorando? Não. A professora varreu mesmo? Ela pegou a vassoura e foi varrendo? Não. Quer dizer que ela deu um sorriso, quer dizer que ela sorriu para a turma inteira, certo? Bom, quando a gente utiliza isso, a gente fala que a gente usa a palavra no sentido diferente daquele que nós queremos utilizar. Como assim, professora? Bom, nós temos aqui os sentidos para a palavra varrer, ok? Nós temos tanto o sentido denotativo. O que significa sentido denotativo? Sentido denotativo significa uma palavra que é utilizada em seu sentido real, do dicionário. Então, se a professora falou que varreu a sala com sorriso, ela teria que pegar a vassoura e varrendo, tudo bem? Mas não foi isso que aconteceu. Aí, ela também usou um sentido diferente. O que eu quero dizer? Que ela usou o sentido conotativo. Quer dizer que ela modificou o sentido da palavra para poder encaixar naquele momento. Ele é muito conhecido como sentido figurado, tá? É quando ela utiliza uma palavra, tá? Dando um novo significado para ela, de acordo com o contexto. Eu posso usar isso no sentido num texto formal, num texto informal. O texto da literatura, todos os textos literários, eles utilizam muito isso. A música, o poema, tá? Mas nada impede que eu não use também no meu texto que não seja literário. Vamos pensar em outras situações? Olha lá o primeiro. A primeira situação tem o sentido real. Quer dizer que a pessoa está desesperada, está preocupada. Isso é sentido real. Só que quando eu troco para o sentido figurado, eu posso falar que essa pessoa está com o coração na mão, ok? Muito bem. Vamos para mais um exemplo? Então, vamos pensar agora na segunda situação. A torcida pegou fogo quando o time fez o gol. Se a gente pensar no sentido real, quer dizer que a torcida pegou fogo assim, ó. Nossa, então todo mundo saiu pegando fogo. Não, né? Se a gente pensar, essa frase foi usada no sentido figurado, ok? Quer dizer que a torcida ficou feliz, pulando de alegria com o gol que foi feito. Vamos para mais um outro exemplo? Aquela criança tem uma pilha, não desliga nunca. Não acaba nunca a pilha dela. Quer dizer que ela tá brincando, pulando sem parar. A energia dela não acaba nunca. Agora, quando eu falo a pilha, a bateria não acaba nunca, ou demora a acabar, eu estou falando uma pilha.
né, de uma bateria, seja ela qual for. Então aqui nós temos algumas situações, tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Por isso que nós utilizamos bastante isso na nossa linguagem do dia a dia, ok? Então, pensando no contexto lá do nosso texto, varreu não quer dizer varrer a sala, varrer os alunos. Quer dizer que ela sorriu para todo mundo. Não no sentido de debochar, né? Mas no sentido de acolhimento, vamos pensar assim, né? Para que todo mundo se sentisse mais tranquilo para ela poder explicar depois o que significava. Quanta coisa aprendemos hoje, né? Então vamos para a nossa atividade final, né? Nós já estamos habituados. Então a atividade final é essa. O que aconteceria se um novo estudante de outro estado chegasse à sua turma? Conte como seria. Então anota aí a atividade e na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. Anotaram a tarefinha? Então, até a próxima aula. Adorei voltar, ficar aqui com vocês. Se cuidem. Beijão!